Aqui na Rádio Bandeirantes vamos falar sobre saúde e o nosso papo da tarde desta terça-feira é com o Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dr. Gonzalo, como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Vamos terminando o ano e se preparando para fazer um ano melhor. Se Deus quiser, esse é o nosso desejo. Doutor, muitas pessoas, especialistas e dos mais variados setores falaram na época da pandemia que a gente sairíamos melhor estruturados, desde as relações humanas até o atendimento na área de saúde para as pessoas mais pobres e tal. A gente já tem um tempo que isso se deu e já deu para a gente tirar algumas conclusões. O que deu certo nesses aspectos que eu citei e o que não deu certo? Veja, nós nos portamos mal durante a pandemia, nós não enfrentamos da maneira mais adequada a pandemia, nós tivemos um excesso de mortes quando comparado com outros países. Depois, se você quiser, a gente pode aprofundar com alguns números isso. Então, nós tivemos uma série de desastres durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos comprar vacina, conseguimos produzir vacina na Fiocruz e aqui no Butantan, conseguimos distribuir as vacinas, conseguimos reduzir a mortalidade graças à eficácia das vacinas. A pandemia acabou, mas a doença continua. O vírus SARS-CoV-2 veio para ficar e vamos continuar com ele para sempre e vamos ter que fazer vacinações anuais com relação a ele. Agora, temos que ter aprendido os erros que nós cometemos, não afastar as crianças da escola. Quando nós tivermos uma epidemia andando muito rápido, tem que fazer lockdown, tem que manter as pessoas em casa, porque os vírus se espalham a partir da comunicação entre as pessoas. Temos que investir em fazer vacinas, temos que investir em conseguir tecnologia fora do Brasil, não só para vacina, mas também para medicamentos e distribuir esses medicamentos para os grupos mais vulneráveis. Então, esse aprendizado é um aprendizado importante que fica, e importante, além de tudo isso, é a noção de que ter um sistema de saúde público, gratuito, é fundamental. Doutor, quando o senhor fala a respeito de números, para a gente falar sobre eles na comparação de números aqui do Brasil e de outros países, o senhor fala exatamente sobre os procedimentos citados há pouco, como a implantação de lockdown e as restrições que deveriam ser estabelecidas e que nos diferenciou de outros países? Veja bem, a Coreia do Sul é um país de 52 milhões de habitantes. É uma democracia, portanto, é um país bastante comparável ao Brasil. É um país mais desenvolvido, né? Um país que tem uma empresa como a LG, que tem empresa como a Hyundai. É um país que tem uma economia forte, né? A Coreia do Sul teve 25 mil mortos com 52 milhões de habitantes. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, teve 700 mil mortos. Se a gente fizesse uma comparação com a Coreia do Sul, 50 milhões, 25 mil mortos, para 200 milhões de habitantes, nós teríamos que ter, no máximo, 100 mil mortos. Mas nós tivemos 700 mil mortos. Então, o que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul fez lockdown, a Coreia do Sul fez vacinação, a Coreia do Sul distribuiu remédio, a Coreia do Sul não usou medicamentos que não funcionam, como é o caso da ivermectina, como é o caso desses remédios que foram a hidroxicloroquina, que foi usado para malária, né? Então, a Coreia do Sul fez um plano e executou um plano que levou a um sucesso muito grande.
no combate. Outros países fizeram a mesma coisa. E tivemos alguns que fizeram como o Brasil, como é o caso da Suécia, que fez um desastroso plano que levou, inclusive, ao afastamento do parlamentar, que era presidente da Câmara lá da Suécia. Então, nós tivemos erros muito importantes e erros esses que levaram a aumentar muito a mortalidade no Brasil em relação a países que tiveram um comportamento mais adequado. Nós temos que aprender com esses erros e incorporar esse conhecimento ao SUS. Nós vamos ter outras crises sanitárias, não há dúvida. Nós estamos vivendo num mundo que nós estamos participando mais da destruição do que da construção desse mundo. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar com catástrofes climáticas, catástrofes virais, como essa que nós acabamos de ter. Enfim, o mundo está se transformando num mundo mais difícil e nós vamos ter que aprender como fazer num mundo mais difícil para ter uma vida mais adequada. Doutor, às vezes quando eu entrevisto, por exemplo, alguém de tecnologia, eu posso perguntar assim, e sempre tenho curiosidade de falar, o que que tem de novidade aí, né? O que que está vindo nas conexões de internet, ou no lançamento de um novo carro, ou uma nova geladeira. Eu posso falar de um monte de coisa aqui, né? Mas, no caso, nesse papo com o senhor, eu tenho que te perguntar uma coisa que eu sei que o senhor vai entender. Quando o senhor fala das novas situações de pandemia que pode vir a surgir, o que está pegando, doutor? São as doenças respiratórias? Ainda são o grande flagelo dessa geração que a gente está vivendo? Acúmulos de pessoas em transporte público em grandes cidades e as doenças respiratórias e esse mix é que pode fazer com que uma nova pandemia venha a surgir? Não, é um pouco mais complicado, infelizmente, Ronaldo. Uhum. Nós estamos vivendo um momento. Veja bem, o que é a epidemia da Covid-19? O que foi a epidemia da Covid-19? Num país extremamente populoso, como é o caso da China, que tem 1,4 bilhão de habitantes, num território um pouquinho maior que o brasileiro, então a China tem 7 vezes mais população num país quase do tamanho do Brasil e que, além de tudo, tem uma área de deserto muito grande. Então, a China é um país cujo sistema ambiental, o ecossistema, está sobre uma pressão muito grande do crescimento da população. Essa pressão muito grande de crescimento da população é que fez aparecer um vírus que saltou de uma espécie no qual ele vivia bem, que é o morcego, para o homem e provocou uma pandemia. No Brasil, nós temos 6 biomas diferentes. Nós temos o Pantanal, nós temos a Amazônia, nós temos a Mata Atlântica, o Cerrado, no Centro-Oeste, nós temos a Caatinga no Nordeste e no Sul temos o Pampa úmido, né? Que praticamente não existe mais, tem 2% de Pampa. Em cada um desses 6 biomas moram um monte de micro-organismos. Na Amazônia, a imensa maioria dos micro-organismos que estão por lá nós não conhecemos. Nós temos que aprender muito ainda. Pois bem, como nós estamos pondo fogo na floresta, como nós estamos destruindo o meio ambiente, alguns desses micro-organismos poderão tentar fazer o que o de Wuhan fez, saltar de onde eles vivem, com quem eles vivem, para o homem e produzir uma nova pandemia, como aconteceu agora com o SARS-CoV-2, como aconteceu com o MERS em 2012, 2013 no Oriente Médio, como aconteceu com H1N1 em 2008, 2009, como aconteceu com a gripe suína em 2003. Então, o problema todo nós vivemos isso que você falou, que tem ônibus abarrotado, gente circulando no frio, com tudo fechado. Isso é verdade também. Mas o mais
problemático são micro-organismos que nós não conhecemos e que saltam dos bichos nos quais eles vivem para o homem e criam uma nova peste. Isso não é incomum, a gente só não lembra. Eu falei para você, 2013 suína, 2008, 2009 H1N1, 2012, 2013 MERS, a gripe do camelo, e 2020, 2019, 2020 a SARS-CoV-2. Então, nós vivemos num mundo onde esses fenômenos já ocorrem. E o Brasil é um país que tem bastante diversidade ecológica que está sob ataque do homem, destruindo o seu meio ambiente. E agora vem essa história também do aumento da temperatura do mundo. O aumento da temperatura do mundo ajuda a muitos desses micro-organismos terem uma vida mais rápida. E com isso há uma maior probabilidade de que esses micro-organismos fujam do controle, saiam de uma espécie na qual eles estão vivendo e venham habitar o ser humano e produzam uma doença nova e muito preocupante. Isso pode acontecer no Brasil e pode voltar a acontecer em qualquer país do mundo. Hoje, nós temos por dia 30 milhões de viagens aéreas. Então, qualquer lugar do mundo onde apareça uma doença nova, como essa que apareceu lá em Wuhan, tem 30 milhões de possibilidades por dia para se deslocar e para se transformar numa pandemia mundial. Então, é fundamental ter um sistema de saúde preparado para identificar o aparecimento de novos micro-organismos. O Brasil não tem uma estrutura nacional para acompanhar e verificar o aparecimento de novos vírus, novas bactérias, novos fungos e tentar criar um sistema de vigilância que acompanhe isso, descubra isso a tempo e se prepare para enfrentar essa nova possibilidade de uma pandemia. Então, nós temos que preparar o SUS. Não tem jeito de fazer isso no setor privado, é o SUS que tem que ter um sistema de vigilância nacional para acompanhar isso, assim como todos os países desenvolvidos no mundo estão criando novas estruturas com a capacidade de acompanhar a possibilidade do aparecimento de novas desgraças por aí. Doutor, mas tem algum exemplo do setor privado ou da área acadêmica que faz esse acompanhamento e que possa servir de exemplo internamente aqui no Brasil? Internamente no Brasil, nós não temos. Nós tivemos, por exemplo, o Instituto de Medicina Tropical aqui da USP, que a professora que trabalha lá, a Esther Sabino, em 48 horas após a chegada do vírus no Brasil, ela já desenhou o DNA, o DNA no caso não, o RNA, né? Era um vírus RNA e não DNA. Então, ela desenhou a estrutura do vírus em 48 horas. Então, mas no Instituto de Medicina Tropical da USP. Nós temos conhecimento, nós não temos organização, porque o país é muito grande. E tem, como eu disse, tem 6 biomas diferentes. Então, nós teríamos que ter uma rede de laboratórios que ficassem o tempo todo olhando o que está acontecendo e fazendo testes para acompanhar o aparecimento de micro-organismos que, saindo do seu hábitat, do seu local de moradia natural, ameaçassem criar uma nova pandemia. Além disso, esses organismos no Brasil teriam que estar interligados com o da Europa, com o dos Estados Unidos, com o da África. Hoje a África tem um centro desses, com o da China, né? Então, nós temos que acompanhar no mundo inteiro o que está acontecendo para a gente antever e se preparar para enfrentar
O que vai existir, infelizmente, não tenha dúvida disso, uma nova peste. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista, e que sempre nos atende para tratar desses temas. Doutor, mas eu quero insistir nessa questão da nossa estruturação interna. A iniciativa é do Ministério da Saúde, a questão é política, é estrutural ou é as duas coisas? É as duas coisas. Nós hoje temos, a partir de uma doação do Banco Itaú, nós criamos, há coisa de 2 anos atrás, o Instituto Todos pela Saúde. Hoje, o Instituto Todos pela Saúde é uma instituição privada que está fazendo acumulação de dados do aparecimento de vírus, está acompanhando aí o SARS-CoV-2 no Brasil inteiro. Mas é óbvio que essa tarefa é uma tarefa que exige a presença do Estado, porque em determinadas circunstâncias você vai ter que chegar e falar é proibido circular, não pode andar aqui, tem que fazer uma vacina ali, então tem que ter a presença do Estado. O Brasil andou muito nos últimos 30 anos com a criação do SUS, mas o SUS ainda precisa de melhorias. Houve uma grande melhoria, por exemplo, a criação da Anvisa foi muito importante, a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar para regular a atividade no setor privado foi muito importante. Pois bem, nós temos mais uma coisa a fazer aí. Agora, a decisão de criar um chamado laboratório P4. O laboratório P4 é um laboratório de alta segurança biológica, onde você pode manipular vírus como o SARS-CoV-2. Nós não temos nenhum laboratório P4. Vai ser criado agora, num contrato junto com a Alemanha, junto ao Sirius, que é aquele local lá que faz experiências com luz síncrotron. Nós vamos lá em Campinas, vamos ter um P4 lá, quer dizer, um bom lugar para construir um P4 ao lado de um laboratório muito sofisticado, que esse laboratório é o Sirius de luz síncrotron, que permite identificar partículas de vírus, átomos. É muito importante essa construção. Nós precisamos, é uma evolução natural num mundo em transformação, criar um centro de controle de doenças, um CDC, como o que existe na maior parte dos grandes países desenvolvidos do mundo. O Brasil é um grande país, não desenvolvido, mas é um grande país, com seus 6 biomas, com uma população de 200 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então é fundamental que a gente dê esse passo de criar mais essa instituição dentro do SUS, para que a gente possa ter uma vigilância ativa e respostas mais rápidas à próxima crise sanitária que a gente vem enfrentar. Doutor, a rapidez com que a ciência buscou soluções para os nossos últimos problemas, especificamente, claro, tratando aí da pandemia, essa excelência na busca por soluções versus o prazo que precisávamos tê-las, já traz algum resultado no pós-pandemia? Isso é um dos benefícios que nós vamos ter da maneira como nós lidamos com a ciência, tratando de um tema tão premente como era buscar uma vacina? Nós lidamos muito mal aqui no Brasil com essa questão da ciência, porque nós, nesse período, inclusive, andamos negando a ciência. Ciência é um negócio interessante, a ciência nasce da ciência, mas eu estou falando uma coisa meio óbvia, né? A ciência nasce da ciência. Mas é isso. Quer dizer, você pega um pesquisador, o que esse pesquisador produz? Uma publicação. Essa publicação, ele fala para o mundo o que ele descobriu. O mundo lê aquele artigo e consegue fazer daquela informação novas informações. Então, a ciência nasce de muitas publicações que os cientistas fazem. Quando que os cientistas fazem as suas publicações? Quando estão fazendo seus estudos de mestrado, seus estudos de doutorado. Então, eu tenho que investir dinheiro em produção científica para que tenha ciência e mais produção. É uma coisa que a gente tem que entender. Então, o Brasil está investindo 2% do PIB, que é pouco, em ciência.
Só que esse investimento que vai gerar mais ciência, mais descobertas, mais remédios. Quando você fala, nós andamos muito rápido para descobrir as vacinas contra a Covid-19. Veja, a doutora Caricó, que ganhou o prêmio Nobel pela a vacina de RNA mensageiro, que ela foi uma das descobridoras, ela está estudando isso há 40 anos, ela está estudando isso. Só que ela estava andando num caminho, que era o caminho de remédios para câncer. E a hora que começou a pandemia, ela desviou e falou, vamos fazer uma vacina de RNA mensageiro, que foi um grande sucesso, a vacina da Pfizer e a vacina depois da Moderna também, lá nos Estados Unidos. Então, tivemos muitas coisas positivas dessas descobertas, né? A vacina do HPV, por exemplo, do papilomavírus, que protege nossas crianças de virem ter, daqui a 15, 20 anos, câncer de colo e câncer de pênis. Essa vacina foi desenvolvida para proteger os africanos lá contra a doença lá que muito, muito importante, e que foi feita, a primeira vacina foi uma vacina que tem uma solução que é semelhante tecnologicamente à solução da vacina do HPV, que veio posteriormente à descoberta da vacina do ébola, que é uma doença muito importante lá para a África. Então, essa tecnologia de desenvolvimento de vacina é fundamental. E o Brasil tem que aprender a dominar essa tecnologia. Nós, através do Butantan, fomos lá na China e trouxemos a tecnologia da produção da vacina que nós utilizamos aqui em São Paulo. A Fundação Fiocruz, a Fiocruz, foi lá na Inglaterra buscar a vacina que foi aplicada aqui através da transferência de tecnologia da AstraZeneca. Então, ciência e tecnologia é fundamental. O Brasil não é um país pequeno, o Brasil é um país grande. Países grandes têm que ter sua própria produção. Veja agora, por exemplo, a vacina da Takeda contra a dengue. A vacina Takeda contra a dengue é boa? Vamos comprar a vacina Takeda? Vamos. Quanto que nós temos que comprar? Uma vacina de 2 doses. Né? Nós temos que comprar 400 milhões de doses. Quantas doses a Takeda tem para vender? 6 milhões. E aí? Como é que faz? Então, se a gente não tiver condição local de produzir, um país de 200 milhões de habitantes tem que ter capacidade de produção. Então, nós temos que ter uma ciência, uma área de desenvolvimento científico tecnológico na área da saúde que dê resposta para um país de 200 milhões de habitantes. Por isso é importante o investimento em ciência e tecnologia, é importante em fazer o que a gente chama de tríplice hélice funcionar. O que é a tríplice hélice? É a universidade que produz o conhecimento, o governo, o Estado brasileiro que produz políticas, que investe em produção de ciência e tecnologia, e a iniciativa privada, que transforma tudo isso em inovação. Então, os três têm que se articular. Isso significa que nós temos que ter uma sociedade capaz de fazer com que essa tríplice hélice funcione. Doutor, eu já vi o senhor falando sobre um tema que é importantíssimo para o cidadão e que não diretamente envolve a saúde pública, mas de um outro fragmento, que é a saúde privada. Eu tenho observado, e todos nós temos observado ao longo dos últimos tempos, clientes de planos de saúde e os próprios planos de saúde, a impressão que eu tenho é que ninguém está satisfeito. O plano de saúde está reclamando o tempo inteiro de que os valores que eles pagam são superiores ao que poderiam, ao que deveriam. Os médicos reclamam que os planos pagam pouco. O cidadão entende que paga muito pelo plano de saúde e cada vez tem menos locais de atendimento. E vira e mexe, ele olha lá aquele médico que ele está acostumado, aquele hospital que não está acostumado, foi tirado porque o plano entendeu que só tirando aquela clínica, ou aquele hospital, ou aquele profissional,
vai compensar o valor que ele não pôde reajustar pelas regras estabelecidas. A gente está correndo um risco de colapso na relação dos clientes com os planos de saúde? Não existe um risco de colapso, já está colapsado. Veja bem, hoje nós temos doenças que não são doenças como uma gripe, uma pneumonia, são doenças que vêm e nunca mais vão embora. 20% da população tem pressão alta. A causa maior de mortalidade no Brasil hoje são as doenças cardiovasculares. 35% das mortes são doenças cardiovasculares. 10% da população tem diabetes, e nem sabe uma parte deles nem sabe que tem diabetes, que é uma doença grave e que compromete também o sistema cardiovascular. 20% da população morre de câncer, muitos identificados em fase avançada, quando não tem mais tratamento. Todo câncer diagnosticado precocemente tem algum tipo de tratamento e salvação. Então, esse tipo de doença que não tem alta, o sujeito tem que ir no médico 5, 6 vezes ao ano para acompanhar a sua hipertensão, sua diabetes, seu câncer, o resto da vida, não responde ao modelo de atenção que o setor privado oferece. Qual é o modelo de atenção que o setor privado oferece? Atender a doença. Mas qual é o modelo de atenção que nós precisamos? Nós precisamos atender antes da doença. Temos que fazer medicina preventiva. Se não fizer medicina preventiva, entra na fase da doença. E na fase da doença, o que sobra é o infarto, é o derrame, é o câncer. Então, a medicina privada tem que ser repensada. O problema todo é que você falou aí que as pessoas querem medicina privada. Começa que não são as pessoas que compram plano de saúde. Quem compra plano de saúde, 80% dos planos de saúde vendidos no Brasil são vendidos para quem opera numa fábrica, num comércio. É um plano de saúde comprado pelo empregador. O empregador contrata um plano de saúde para os seus empregados. O que os empregados querem? Eles querem um benefício social, que é o plano de saúde. Como é que é esse benefício social? Você tem um livrinho, você vai aonde o livrinho deixar você ir. Como é que deve ser um plano de saúde? O plano de saúde deve ser um lugar em que indica um caminho para você. Você vai passar primeiro pelo médico da atenção primária, plano privado, você não vai aonde você quer ir. Você vai ser chamado para fazer uma consulta com um clínico geral. Esse clínico geral vai fazer um diagnóstico e um plano de acompanhamento de você. Todos nós temos algum tipo de problema sanitário. Todos nós temos que fazer medicina preventiva. Esse é o caminho que tem que ser redesenhado da medicina privada brasileira. Da forma como a medicina privada está sendo realizada hoje, nós tendemos ao suicídio. Não tem quem pague essa conta desse jeito que está sendo proposto. Então, aqui, no caso dos planos de saúde, nós vamos ter que fazer uma remontagem. É um novo processo. Senão não tem saída, infelizmente, Ronaldo. Hoje eu li, só para encerrar, doutor, eu li uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo de uma jovem que disse o seguinte: eu me tratei de uma doença que eu não tinha. Eu simplesmente me tratei de uma doença que eu não tinha durante 10 anos tomando remédios fortes. E isso passa muito por isso que o senhor acabou de falar. É a busca incessante pelos especialistas. Né? Você busca um especialista na base do que você acha que você tem. O especialista atende porque para ele é importante atender. E muitas vezes se criam caminhos errados para a solução dos problemas, né, doutor? Esse caso que você mencionou é um caso pior, né? Porque normalmente a gente não trata da doença que tem.
Agora, tratar da doença que não tem significa criar uma doença nova, né? E isso é um dos problemas da medicina nos dias de hoje. Nós temos que diminuir a capacidade da nossa medicina produzir doença. Nós temos que usar a nossa medicina para tratar melhor as doenças que nós já temos. E é isso que é a medicina preventiva. Agora, além da medicina preventiva, a gente tem que evitar criar novas doenças, que é um movimento mundial também, e que hoje existe, graças a Deus, na busca de evitar que, ao fazer assistência médica, a gente crie novas doenças. Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista, fundador e ex-presidente da Anvisa, que nos atendeu aqui na Rádio Bandeirantes. É sempre um enorme prazer conversar com o senhor, viu, doutor Gonzalo? E a gente vai ter outras oportunidades ao longo do próximo ano. Um feliz ano novo para o senhor, viu? Muito obrigado, Ronaldo. Parabéns pela tarefa de informar a nossa população aí. Eu estou sempre à disposição de você e dos ouvintes da Band. Um Valeu. abraço. Muito Bom obrigado. ano. Para o senhor também. Muito obrigado. 13h47.